Olá, super bem-vindo ao Resenha Elétrica, podcast da Cobrecon. Hoje a gente vai falar muito sobre o mercado, sobre o varejo, sobre os profissionais e olha, uma pessoa que entende muito. Tá aqui sentado na minha frente o Cláudio Cons. O Cláudio Cons, ele é da Sincomaco, Sindicato Empresarial do Comércio Atacadista de Material de Construção, Material Elétrico e Energia Elétrica no estado de São Paulo. Bastante coisa, hein? Olha, nessa área da energia é bastante mesmo, né? Na área, principalmente, que mexe com o público chamado eletricista, a gente tem uma presença muito forte. E diz uma coisa, o que o Sincomaco faz no dia a dia? Ele é um sindicato empresarial, ele reúne as empresas, né, de energia do estado de São Paulo, assim como os atacadistas de material elétrico do estado de São Paulo. E fazendo uma representação muito efetiva desse setor. E temos trabalhos muito fortes, para você ter uma ideia, nós já passaram pelos nossos programas de treinamento 8.000 eletricistas. Temos um programa que nós vamos poder conversar com ele, que é o Choque Mata, que tem como base o fato de que o nosso setor é o campeão de acidentes com mortes, né, em todos os trabalhos que existem com carteira registrada. Então, é um tema que nós usamos muito esse programa de treinamento, programa de qualificação, e com índices extraordinários, né? Dos 8.000 que são acompanhados, que fizeram os cursos, até hoje nós tivemos 0 incidentes, né? Então, nenhum acidente com ninguém dessas pessoas. Ou seja, é um tema que nos deixa muito felizes de poder trabalhar e representar a classe empresarial nesse aspecto. Diz uma coisa, Cláudio, como você enxerga o mercado da construção, dos eletricistas, dos engenheiros eletricistas atualmente? Veja, nós temos que dividir bem isso daí, né? O mercado da construção civil, ele se caracteriza pela construção de prédios novos, né? E pela reforma e ampliação. No caso da construção dos prédios novos, vem vindo muito bem, né? O mercado com Minha Casa Minha Vida, os números são relevantes, tem saído na imprensa aí, números de crescimento muito forte no financiamento imobiliário e também no lançamento imobiliário. Isso tem vindo. Esse mercado representa algo como 18% do consumo de material de construção. Os demais 82%, ele vai exatamente para o mercado de reforma. Nós temos 72 milhões de casas e apartamentos e todas elas precisam dar uma olhada na área elétrica, né? As casas não foram feitas, as casas foram feitas para ter um chuveiro 220. Eles não foram feitos para ter air fry, para ter forno elétrico, para ter uma série de equipamentos. E isso faz com que haja uma necessidade de uma reformulação interna da distribuição de energia. Então isso toca um mercado extraordinário, né? Um mercado que não para de crescer. O comércio de material de construção deve fechar o ano aí com crescimento, mais uma vez, né? E depois de ter um período de pandemia muito grande com resultados extraordinários. Ou seja, não tem como você parar um setor que tem uma demanda absurda de casas e apartamentos que necessitam de algum tipo de manutenção. E com esse mercado tão aquecido, o que o engenheiro eletricista ou instalador ganha lá no fim do dia? Olha, eu acho que a gente tem visto isso, né? Porque nós temos nossos programas de formação de qualificação de eletricistas. Hoje é uma das profissões mais bem remuneradas, né? Quando bem exercida, quando ele se preocupa em se qualificar, quando ele se preocupa em ter a orientação correta, né? É extremamente bem remunerado esse tipo de trabalho. No caso específico dos engenheiros, eles estão mais voltados para grandes obras, para as obras específicas, né? Ainda nós não conseguimos ter, como é nos Estados Unidos, por exemplo, o engenheiro que possa prestar esse serviço para as residências. E isso é uma grande oportunidade de renda, e com certeza isso vai acrescentar ao mercado. Mas eu diria para você que eletricista, junto com colocador de cerâmica, hoje são os que ganham muito mais que um engenheiro recém-formado.
Diz uma coisa, quais os maiores desafios enfrentados por esses profissionais na atualidade? Olha, eu diria que o desafio é do setor, né? O filho do eletricista não quer ser eletricista, né? Então, esse é um grande. O outro desafio é que o varejo está com mais de 500.000 vagas em aberto, porque o varejo trabalha 7 dias por semana e está concorrendo com as empresas que estão trabalhando 5 dias por semana com 2 de home office. Isso está dando um gap muito grande. Para você ter uma ideia, só na cidade de São Paulo, as construtoras estão com 5.000 vagas em abertas. Tá? Então, isso cria aí uma série de desafios bastante importantes, mas o setor é um setor relativamente bem estruturado. Né? O setor é um setor de muita responsabilidade, com programas setoriais de qualidade extraordinários, né? Com empresas que lideram esse mercado. E o Cobracon é uma dessas empresas que faz essa liderança de forma bastante efetiva, né? O que nós precisamos é estar mais juntos, discutir um pouco mais as oportunidades, porque elas existem, né? Tem a demanda, que é o consumidor, é as casas, né? E com certeza nós temos que sair um pouco da commodity, né? O mercado sempre foi feito por commodity, né? Um rolo de fio é uma commodity, né? Cobre é uma commodity, né? Agora, a sua utilização, sua aplicação, o seu desenvolvimento é talvez o maior oportunidade e o maior desafio que o setor tem. Cláudio, claro que eu não espero nenhuma mágica tua, mas como você acredita que o varejo conseguiria conquistar mais trabalhadores? Como que o filho do eletricista, como o eletricista conseguiria ter um filho que queira ser eletricista? Existe alguma coisa que o mercado poderia fazer para ser mais atrativo? Então, detectado essa necessidade, nós temos trabalhado muito forte nisso, né? Seja na formação de eletricista, seja na qualificação, seja na valorização. Nós temos um programa específico chamado Choque Elétrico. Para você ter uma ideia, nós devemos atingir nos próximos 2 anos mais de 1.000 lojas que estão integradas a ele, né? Onde a loja se preocupa em fazer o marketing de relacionamento através de todo o material e conteúdo que nós disponibilizamos com os eletricistas da sua região. Então, esse é um processo de valorização. Na medida em que a gente conseguir mostrar a valorização através de ganhos, através de resultados financeiros, eu acho que a gente vai conseguir conquistar a reposição desse mercado. Mas ela passa efetivamente por você mostrar a relevância que o setor tem como geração de renda, e é um aspecto fundamental no desenvolvimento do país. Você citou algumas vezes aqui a campanha Choque Elétrico Mata. Eu queria entender o que é essa campanha e por que ela foi criada. Bom, a base da criação dela está na estatística que somos campeões em acidentes fatais, né? Pelo choque elétrico. Muita gente acha que não, mas o 220 mata, né? Ele de forma aplicada corretamente, e de forma não correta, ele causa acidentes. Esses acidentes costumam matar as pessoas, né? Então, já há uns 10 anos a gente se preocupou com esse tipo de tema e a gente tem feito vários trabalhos com as companhias de energia no sentido de mostrar uma melhor eficiência e as preocupações com esse cuidado. E para nós tem sido muito prazeroso, porque nós estamos atingindo aí 8.000 pessoas treinadas, e obviamente que elas são acompanhadas, né? E o índice de acidentes é igual a 0, né? Até hoje foi 0 nos 8.000 treinados. Apesar disso, infelizmente, morrem cerca de 2.000 pessoas por ano em acidente de choque elétrico. Essas 2.000 pessoas são pessoas comuns como eu que não entende de eletricidade e também o eletricista? A maioria profissionais. Maioria profissionais. A maioria profissionais, porque há um entendimento que qualquer um pode mexer com eletricidade, né? Juntar fios, né? E isso não é uma realidade, né? Então, nós temos tido, isso está bem detalhado nos estudos que são feitos, e isso envolve mais efetivamente os profissionais, o que redobra a nossa necessidade de atuação. Nesse caso dos profissionais, tem uma outra incidência que é importante a gente falar,
tá? Que é o uso de materiais fora de normas, né? O fio elétrico ele tem, como eu disse, programa setorial de qualidade de altíssimo nível, mas infelizmente ainda tem no mercado produtos fora de norma que não resistem, né? O sujeito põe lá para ligar 3 aparelhos e aquele produto, por estar fora de norma, ele não aguenta um aparelho, né? E isso tudo causando não só o choque, causando incêndios, enfim, explosões, e isso tudo, vamos dizer, passa por esse conhecimento, né? Por que é que isso ainda existe? Queria lembrar que fios e cabos, a certificação é compulsória, né? Não é uma coisa assim, ó, nós dois vamos juntar e fazer fio e cabo. Não é assim, né? Além do processo industrial, ele é uma certificação compulsória, para que exatamente garanta um mínimo de segurança, já que ele tem esse aspecto de segurança em todo sentido, né? Nós fizemos há uns 5 anos atrás, para você ter uma ideia, por iniciativa nossa, né, uma análise de 5 prédios na cidade de São Paulo, né? Contratamos um engenheiro eletricista, pedimos autorização e eles foram avaliar, né? Uma coisa legal para se propor fazer aqui também, né? Gente, é um milagre que os 5 prédios não peguem fogo em São Paulo. Porque ao longo dos anos, o que vai acontecendo? As pessoas vão alugando escritórios, vão aumentando o número de pessoas e vai puxando coisas, né? Vai plugando coisas, sem aquilo ter um planejamento efetivo, sem ter... Então, tem uma oportunidade extraordinária. Nós estamos conversando com a Vila Velha. A Vila Velha cuida na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, de 15 mil condomínios. É uma empresa que cuida de condomínios. 15 mil condomínios. Imagina você, né? Onde a gente está tentando exatamente propor esse tipo de trabalho. E não é nosso papel fiscalizar, mas orientar, né? Olhar onde estão esses gargalos. A experiência nossa é muito ruim. Os 5 prédios que a gente mandou, pagou, esse é um laudo que custa 3, 4 mil reais para fazer. Sabe, a hora que você apresenta aquilo para o responsável, para o síndico, aquilo gera obra imediato, porque ele não pode correr o risco de amanhã ser responsável pelo incêndio. Então, é um mercado muito interessante que tem aí para ser desenvolvido e que a gente sabe que, infelizmente, é negligenciado. E o eletricista, ele pode ensinar muito o consumidor e o cliente final sobre isso, né? Eu vou dar um exemplo prático meu. Você falou aí, me preocupou agora. Eu comprei o air fryer, que você citou. E a tomada do meu air fryer não entra na tomada da minha parede. Então eu fui numa lojinha de material de construção, eu comprei um adaptador, que eu boto ele aqui. E já botei ele 2 vezes. O que aconteceu? Ele caiu a caixinha de luz e aí eu falei, então vou parar de fazer aqui. Mas aí eu boto ele de novo de vez em quando. Eu tô correndo risco, então? Absolutamente, né? Correndo risco de pôr fogo na casa. Eu faço isso com um secador de cabelo. Então, mas, gente, é tão simples. Normalmente o que você tem lá é de 10 amperes e ele precisa de 20 amperes. É trocar. Um eletricista não leva 2 horas para levar lá. Você vai na loja, ele compra as tomadinhas de 20 amperes, ele vai lá, faz a instalação correta, troca, né? Então, não é um pouco de desconhecimento. É um absurdo que ainda exista no mercado esses plugs, esses T's, essas coisas para ligar mais de um produto. Mas eu garanto para você que o risco é grande, porque com certeza em algum momento isso vai causar algum problema mais sério. E por que as lojas, quando vão vender esses produtos, não explicam para a gente, consumidor, olha, isso é arriscado o que você está fazendo, contrate um instalador? Olha, eu acho que essa é uma questão relevante, mas ela passa pela característica do segmento. 98% das lojas de material de construção são de pequeno e médio porte, né? Nosso turnover hoje está na casa de 7% ao mês, ou seja, a cada ano e meio a gente troca 100% das pessoas que trabalham no comércio de material de construção. Então, os programas de treinamento, e eu digo isso porque eu conheço o que uma Cobracon faz, né, da sua equipe comercial, levar treinamento, ele é intenso, né, mas ele muitas vezes não consegue chegar a essa característica. Agora, vamos ser sinceros, né? Se você lesse o manual do seu produto, lá está escrito que é para você. Sim. Então também não pode só
só O um consumidor lado, tem né? obrigação. Tem um lado também, que é o lado do consumidor, né? Que hoje tem acesso à informação. Se você escrever lá por que está caindo, você vai ter milhões de informações na internet, mas eu garanto para você que esses produtos têm lá na sua orientação a forma adequada. Posso garantir a você que você está correndo risco, sim. Não tenho dúvida. Agora, com essa aula, te digo mais, Cláudio, uma pergunta. 8.000 profissionais treinados, desses 8.000, 0 acidentes fatais. Quem está nos assistindo ou nos ouvindo fala, poxa, eu não fiz esse treinamento, gostaria de fazer. Como uma pessoa deve proceder? Olha, entrar em contato através do nosso site, né, que é Sincomaco, não tem nenhum problema, e ver os nossos programas de treinamento. Como eu te disse, nós queremos em 2 anos chegar a 2.000 lojas. Nós já estamos com uma dezena de lojas e implementando elas, né, onde entra exatamente esse conteúdo, esse conhecimento, essa qualificação, num programa complementar. As companhias de energia também fazem muito disso, elas também têm essa preocupação. Ou seja, buscar orientação, buscar a informação, né, eu acho que é o grande segredo. Nós temos aqui em São Paulo um núcleo, hoje reúne 2.000 eletricistas aproximadamente, onde a gente consegue trocar informação, manter isso extremamente forte, né? E a ideia é ir ampliando isso nacionalmente, mas com essa marca muito forte. Olha, está morrendo 2.000 por ano, isso mata, isso, né? E eu acho que isso faz com que o programa chame a atenção. Está chamando a atenção de todo mundo. Sem dúvida. A chamada choque elétrico mata, chama a atenção. E o número de 2.000 mortes é muito grande. E por que isso acontece, Cláudio? Assim, é porque os profissionais às vezes usam produtos fora da norma, é porque eles são descuidados, é porque às vezes não estudaram o suficiente. Deu para descobrir o motivo de acontecer tanta fatalidade? Olha, assim? ele basicamente acontece na periferia, né? O sujeito está construindo a sua casa, geralmente de forma irregular, se aproxima muito da alta tensão. É só você olhar a construção na área popular, você vai ver, né, que ela se aproxima muito da alta tensão. E na alta tensão você não precisa pôr a mão nela, né? Dependendo da distância que você chegar, se tiver com uma barra de ferro, se tiver com um equipamento, é suficiente para você tomar uma descarga que o mate, né? Então, a maioria dos acidentes é pessoas que acham que para economizar podem ser considerados eletricistas, né? No mundo inteiro, você não tem o eletricista sem a qualificação de um organismo. É por causa disso, né? Por causa dessa experiência fatal. E geralmente isso afeta alguém entre 30 e 40 anos de idade. Então você veja, alguém na sua plena capacidade produtiva, geralmente com uma família, ou seja, deixando para trás todos esses problemas e essas questões, porque estava querendo realizar o seu sonho e ao mesmo tempo sem buscar uma informação, o que é lamentável. Diz uma coisa, esse treinamento é exclusivamente para o eletricista, o lojista pode participar, o curioso pode participar? Olha, como ele é um treinamento muito técnico, ele é dado para eletricista, né? O treinamento para donos de loja, ele é dado através de conteúdo, conhecimento, informação, de forma generalizada, né? Esse especificamente, ele é feito para eletricista. Agora foi proibido, por causa dessa coisa do politicamente correto, né? Foi proibido. Mas uns 7.000 deles passaram no nosso treinamento, e um dos pontos fortes era pegar uma salsicha. A salsicha é o que mais se aproxima do corpo humano, tá? Em termos de característica. E você punha os 2 fios nele. A gente precisava abrir a sala, porque o cheiro, aquilo, né, era muito impactante. Infelizmente, agora, essas questões estão atrapalhando a vida das empresas aí, né? Elas estão transformando realmente um pouco mais difícil essas ações, mas mostra claramente o que acontece com o corpo humano quando você usa de forma inadequada a eletricidade. Coisa que me chamou a atenção, e é uma informação que a gente já tinha recebido aqui mesmo no podcast, através do Martinho da Bracopel, foi quando você falou que o profissional instalador eletricista,
ele é bem remunerado, considerando profissionais do setor. Por que isso acontece? Por causa da qualificação dele, né? Quando você tem que dividir o mercado em vários segmentos, né? Eu acabei de dizer para você que o da periferia é onde mais tem acidente. Mas a verdade é que provavelmente eu, você e muitos dos que estão nos ouvindo, quando vai fazer uma reforma, uma construção, busca um arquiteto, busca um engenheiro, e aí você tem essas coisas um pouco mais cuidadas, né? Essas especificações, e aí você passa a trabalhar com engenheiro, com eletricistas que já têm alguma experiência, que já fizeram obras. É muito comum, né, a indicação do eletricista através do engenheiro ou do arquiteto, porque ele já tem experiência naquilo que está sendo feito, né? E isso faz com que esses profissionais sejam extremamente requisitados. E ao ser extremamente requisitados, isso traz um ganho bastante elevado, né? Eu diria para você que hoje um eletricista ganha entre 10 a 15 mil reais por mês, esse que eu estou dizendo que está prestando bom serviço, ou seja, é um número bastante expressivo se você falar na renda média do Brasil. Eu não sei se existe um número, mas o quanto que temos de eletricistas realmente profissionais no mercado? Que vão trabalhar com uniformizados, com IPI, é a maioria já? Olha, infelizmente não existe essa estatística, né? Nós mesmos conseguimos desenvolver esse programa muito mais no estado de São Paulo. Agora é que estamos avançando um pouco em outros estados, né? Vamos trabalhar outros estados para fazer. Mas eu acho que tem um espaço muito grande para trabalhar nisso. Um parênteses que linka tudo. O setor hoje do comércio de material de construção, ele tem uma frente parlamentar com 220 deputados federais, né? É uma das maiores frentes parlamentares no Congresso. E todos eles estão sendo impactados com o programa Choque Elétrico. Então eu tenho a impressão que a gente vai também dar uma trancada um pouco nessas saídas, né? Tentar buscar um programa de qualificação melhor, obrigações mais adequadas. O setor elétrico está sendo muito criticado, né, em função dos apagões, falta de profissionais, enfim. Eu acho que tem um momento muito oportuno para a gente conseguir normatizar um pouco mais também essa questão dos profissionais. Eu acredito que a gente vai poder trabalhar. Agora não adianta, porque agora é eleição municipal, você não consegue. Brasília está de férias, né? Mas com certeza nós vamos poder, o ano que vem, reiniciar esse trabalho que nós já fizemos, inclusive em vários estados, senadores que convocaram o pessoal do setor para ir falar sobre esse tema com governadores, enfim. Eu acho que tem um aspecto político aí interessante que nós vamos poder usar institucionalmente, e esse é o nosso papel, para que a gente possa também auxiliar a resolver esse problema. Diz uma coisa, talvez quem esteja nos assistindo ou ouvindo pense assim, poxa, eu não gosto de política, não acredito em políticos. Qual a importância de ter essa duas centenas de políticos defendendo o setor elétrico? O que no final do dia o engenheiro ou o instalador ganha com isso? Bom, tem uma frase clássica que é: quem não gosta de política será mandado por quem gosta de política. Essa é uma frase clássica, né? Por outro lado, nos últimos 10 anos houve uma mudança de poder no Brasil. O poder não está mais no presidente, no ministro, no que nós chamamos de executivo. O poder está no Congresso. É só ler os jornais, você vai ver que quem hoje pauta o Brasil são os deputados, os senadores. Então isso é uma grande vantagem, porque esse político está mais próximo dos seus eleitores. O que um deputado quer é voto, né? Então, na medida em que ele se aproxima desse tipo de ação, ela traz resultados positivos. Eu diria para você o seguinte: tanto que o setor do comércio de material de construção, que é um setor 98% formado de pequenas e médias empresas, hoje tem a sua frente parlamentar, né? São 220 deputados federais, não é pequeno. O que mostra que há uma mudança de mentalidade, né? Esse setor, essa área já vem contribuindo muito fortemente com programas que vão ter resultados. Eles nunca são de imediatos, eles são mais de médio prazo, né? Mas que vão trazer, sem dúvida nenhuma, principalmente nessa área de qualificação,
através de legislação, através de leis, resultados mais expressivos. Diz uma coisa, Cláudio, o que esses deputados, esses políticos estão fazendo atualmente pelo setor? Bem, veja, nós temos feito trabalhos bem específicos, né, na área do choque elétrico, levando isso para os estados, fazendo eles repercutirem isso dentro dos seus estados, trazendo essa discussão, né? Nós temos programas que envolvem uma melhoria na legislação comercial. Nós tá havendo muita confusão nessa área que envolve marketplace, que envolve venda direta, essa questão da substituição tributária, né? Ela é complexa, ela traz uma série de dificuldades para o setor. Você tem agora o grande tema, que é a reforma tributária, né? A reforma tributária vai impactar o nosso setor. A área de serviços, que é o eletricista, né, vai sair aí de 4%, 6% de imposto para 28% de imposto, né? Então você veja que vai ter um impacto muito forte. E a área dos produtos, como é o fios e cabos, que tem um IPI reduzido, vai também passar para 28% dos seus impostos. Então, há um trabalho muito forte que a gente está tentando fazer para reverter essas expectativas. Mas tudo isso é feito através de corpo a corpo, né, regionalmente, usando as entidades regionais. Enfim, é um trabalho que favorece a questão da democracia, porque ela se esforça em trabalhar com políticos que efetivamente são a grande maioria, né? São gente séria, gente comprometida, né? Gente que está preocupada em fazer o melhor. Qual a tua expectativa, Cláudio? Você é otimista ou pessimista quanto à possibilidade de aumentar a carga tributária do setor? Eu sou realista, ela vai aumentar. Não há como, o setor não está preparado ainda para ter um lobby efetivo, né? O setor está engatinhando, o próprio setor industrial não tem essa visão, né? E isso vai sofrer um pouco. Agora, é importante entender o seguinte, assina embaixo, quando você me convidar outra vez, nós vamos fazer as contas e vamos mostrar que os impostos cresceram para material de construção. Não tem como ser diferente. Mas a verdade é que, com todos os aspectos ruins, ela é uma reforma necessária. Tá? Pra você ter uma ideia, uma empresa como a Cobracon, que atua nacionalmente, ela tem que cuidar de 27 legislações de ICMS diferentes. Cada uma com 10, 15 novidades por dia. É impossível. Né? É um negócio assim insano. Né? A partir da reforma tributária, um ICMS só para o Brasil inteiro. Pô, isso dá um ganho de produtividade espetacular. Né? Então, você vai ter uma simplificação, apesar do aumento, você vai ter uma simplificação nessa carga tributária. Você tem um aspecto muito relevante que se chama split payment. Né? O split payment é uma coisa que, quando você comprar o seu sorvete na praia e passar o seu cartão, a parte do imposto já vai para o imposto, para o governo, a parte do sorveteiro vai para o sorveteiro. Isso vai combater a sonegação absurdamente, isso vai trazer a níveis muito baixos a questão da informalidade. Isso é positivo para as empresas formais, né? As empresas que trabalham. Isso combate de uma forma assim, na veia, os produtos fora de norma, porque a informalidade técnica, a irmã siamesa da informalidade fiscal, elas andam juntas, as duas, né? Então, a hora que você combater a informalidade fiscal, você vai ter um ganho muito grande. Ou seja, apesar de ser realista que o nosso imposto vai subir, meu cálculo é que do que é hoje de 6 a 8 pontos, principalmente no comércio e principalmente nos serviços, onde ela vai ser mais relevante, a carga, ela vai ser positiva pela simplificação, pela melhoria. Imagina você, uma empresa hoje, você tem que administrar os impostos. No fundo, você é um administrador de impostos que não recebe nada para isso e ainda é multado quando comete erros das loucuras que eles fazem. A partir de agora, não. Né? A partir de agora, quando a loja de material de construção pagar a fatura da indústria, o imposto que é do governo vai para o governo e vai só o dinheiro da indústria. Então,
Isso vai simplificar muitos processos, o ganho vai ser muito grande no Brasil. E é fundamental que o profissional eletricista instalador entenda o que está acontecendo, até para não ter prejuízo futuro, né? Saber o quanto cobrar, quanto mudou a tua taxa de impostos, para ele saber como precificar o seu serviço. É claro que a gente está falando de um cenário que ele vai aos poucos, né? Você tem 5, 6 anos para implementar uma série de coisas, mas já vai dar para sentir, não o ano que vem é o ano de implementação, se conseguir aprovar tudo este ano, implementa o ano que vem, mas a partir de 2027 eles já vão começar a sentir. E eu te garanto, o profissional é muito rápido, ele aprende muito rápido, principalmente quando dói. Assim que dói, ele aprende, entendeu? Então, eu não vejo isso uma grande dificuldade, eu vejo que isso vai ser muito rapidamente absorvível. O problema é o quanto isso vai impactar nos serviços a serem prestados, e aí você entra naquela velha questão da renda, né? Será que a renda disponível vai poder compensar esse aumento de preço? Mas isso é coisa que nós vamos ter que conviver a partir de 2027. Cláudio, além da Sincomaco, você já foi presidente da Anamaco por muitos anos, correto? E você é um profissional de marketing também. Como você acredita que esse setor poderia ser visto de uma forma ainda mais profissional pela sociedade? Eu estive 31 anos à frente da Anamaco, né? 180 mil lojas de material de construção no Brasil, enfim, tenho muito orgulho de ter feito parte disso. E hoje presido a Fundação Brasileira de Marketing, né? Então, justamente pela minha experiência no marketing, fui convidado e com muita alegria presido uma fundação que é a história do marketing do Brasil, né? E é isso que eu estou querendo trazer um pouco para essa discussão. Eu vejo o setor, tanto da indústria do comércio, melhor preparado, né? Hoje nós temos profissionais melhores, profissionais contratados especificamente para cuidarem do marketing das empresas, né? O que está faltando é a gente poder conversar mais, a gente se aproximar mais, né? A gente ter uma participação maior nas discussões dos nossos interesses. E eu acho que isso é natural, isso vai acontecer de forma natural, né? Até porque a gente percebe claramente que hoje a área de marketing das principais indústrias do setor estão altamente qualificadas e profissionalizadas. Então vai ser natural que isso avance de forma um pouco mais rápida. E o quanto você acha que o marketing precisa fazer parte do dia a dia também do profissional eletricista? Bom, aí já é uma teoria minha, né? Que fique claro que eu acho que o diretor de marketing devia ter 5 clientes para atender, né? Porque como se fosse um representante, para que ele pudesse entender aquilo tudo que ele está planejando, e na ponta isso pode resolver. Eu recebo muitos colegas, né, diretores muito efetivos da área de marketing, e eu digo para eles: olha, teu PowerPoint está maravilhoso, mas vamos agora lá explicar para ver se ele entende, né? E geralmente não entende. Então, fazer essa adequação. E no eletricista a mesma coisa, né? Ele deveria fazer um curso de eletricista para tentar entender o que é, quais são as dores desse, né? Não digo um curso para ser eletricista, mas dentro daquele modelo de que ele deveria, na minha opinião, que fique bem claro isso, ele ter 3 ou 4 clientes para ele atender mesmo, meta, vender, tirar pedido, enfim, ele fazer esse tipo de ação, ele aproveitaria para conviver com os eletricistas daquela loja. E a partir daí eu tenho a impressão que o salto e o ganho dele seria extraordinário. Cláudio, eu estou aproveitando que você está aqui e você já conhece tanto desse setor para trazer até dúvidas que chegam a nós. O quanto você acredita que a tecnologia está transformando esse setor ou irá transformar o setor? Isso é uma pergunta muito ampla, né? Porque a falta de mão de obra irá apressar a construção industrializada. Não tem como escapar, né? Você não tem pedreiro, não tem encanador, você vai ter que partir para a construção industrializada. A construção industrializada pressupõe tecnologia, né? A construção industrializada não vai comprar rolo de fio, né? Ela vai comprar chicotes prontos, né? Com já a distribuição toda efetivada, enfim, né? Nós temos hoje um modelo MRV, que é a líder do Brasil, que faz a laje
e vem com os módulos só em coloca, né? Os módulos vêm todo pronto da indústria e vai instalando e fica pronto o apartamento, né? Já com a água funcionando, com a luz, até com a lâmpada, né? Então, esse é o top do top da construção industrializada. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai impactar de forma muito positiva para obras novas. Nós vamos ter que conviver ainda durante muito tempo com esse mercado, vamos chamar de 18% de obras novas, e o mercado 82% da manutenção e reforma. E aí é o sujeito que precisa trocar a tomada de amperes de 10 para 20. Aí o eletricista tem um papel ainda muito mais relevante, né? Porque é ele que tem que ir lá e olhar, medir e fazer as coisas funcionarem. Então você nota que agora, e num futuro próximo, vai ter muito mais trabalho do que eletricista para realizar esse trabalho. Já é assim. Já é assim hoje. Hoje você, para encontrar um eletricista recomendado, você já tem fila de espera, você já espera esse tipo né? Se você quiser pegar aquele que pôs lá no poste eletricista e um celular, você pega qualquer um, né? Mas um eletricista que tem algum tipo de qualificação, que tenha um histórico de trabalhos para fazer, você já tem hoje uma fila de espera razoável para poder avançar esse. E isso só piora, porque o eletricista, diferente dos outros setores que você pode ter planejamento, ele também ele é muito demandado por coisas que aconteceram, né? Ou seja, está sem luz a casa, tem um choque, caiu tudo, né? Então, não é só o planejamento que tem, ele também tem que dividir o tempo dele com as emergências, né? E isso faz com que, então, ele tenha mais trabalho do que a capacidade de ofertar profissionais que hoje tem no mercado. E qual a tua visão? Você foi contar que o eletricista ele é bem remunerado, ele não falta trabalho para ele, tem cursos gratuitos para que ele possa se especializar, e ainda assim muitos não querem ser eletricistas. Você até citou, olha, é difícil que o filho do eletricista queira ser eletricista. Por quê? Se ele tem tantas vantagens e tem um mercado de trabalho tão grande para ele. Eu acho que é culpa do setor de não valorizar isso. Nós temos que valorizar um pouco mais esse profissional, né? Vejo que cada vez mais o setor está preocupado com isso, né? Em criar mecanismos que possam valorizar esse profissional, mas tem equívocos que são históricos, né? Um curso hoje no Senai de eletricista é 2 anos, né? O sujeito não pode, né? Ele tem que trabalhar, ele não consegue ficar 2 anos para sair um eletricista, né? Um eletricista residencial de baixa tensão, eu não preciso mais do que 4, 5 aulas para treiná-lo, né? Então, acho que é um ajuste que está sendo feito, mas eu tenho muita expectativa de que isso vai dar ótimos resultados. Principalmente voltando àquele aspecto do uso político, onde a gente vai poder definir o que é o eletricista de baixa tensão, que essa é uma coisa mais simples, baixa tensão, né, é o residencial, efetivamente, e o eletricista de alta tensão, que aí é alguém mais especializado, alguém com um conhecimento extremamente sofisticado sobre o tema. Falta muito pouco, né? Falta muito pouco. Eu acho que os ingredientes já estão dentro da mesa. Agora, na medida em que o setor for desenvolvendo, e esse tipo de conversa é importante para isso, porque ele atinge outras pessoas, né? E ele faz com que o tema e o conteúdo seja relevante também, chame a atenção de outras pessoas, né? Faz com que a gente possa crescer cada vez mais. Hoje a disponibilidade de informação é uma realidade, né? Também, se você não quer ter informação, aí fica difícil de a gente avançar. Antes de falar com o filho do eletricista, a gente tem que valorizar os que tem, né? Na medida em que você valorizar e ele poder ver que o pai dele, o tio dele, tem uma boa situação financeira por causa da profissão, eu acho que esse será o indutor de a gente reconquistar essas pessoas para o mercado. Cláudio, a gente está chegando no final, então eu queria falar de futuro. Qual a sua visão, quais são as expectativas para o futuro desse setor? Olha, não tem como você não ser otimista com o setor de material de construção. Não existe essa alternativa, né? 72 milhões de casas e apartamentos que precisam de algum tipo de manutenção.
cada vez mais novidades eletrônicas que exigem eletricidade estão entrando no mercado, né? Todo mundo agora quer ter a sua Alexa, todo mundo quer ter uma série de coisas, e tudo isso existe energia, né? Lâmpadas inteligentes, sistemas inteligentes, ou seja, uma série de novidades importantes para o mercado que não chegaram ainda aos 70 milhões de casas, né? Vão chegar, né? É uma geração que está sendo formada com isso, e essa geração vai demandar esse tipo de necessidade. Já no lado da construção, a gente tem um déficit habitacional estrutural de 6 milhões de casas. Para você ter uma ideia, o Brasil constrói 1.200.000 casas novas por ano, não é pouco, né? E não consegue diminuir o déficit de 6 milhões. Se você somar os indicadores que são importantes para o setor, né? O ano passado houveram oficialmente 1.180.000 casamentos oficiais. Dizem que é por causa da pandemia, 380.000 separações oficiais. Tá? Esses dois indicadores, né, eles fazem com que você tenha uma demanda por habitação absurda, né? Seja porque quem casou, porque quem se separou, né? Você tem um outro indicador que está crescendo muito, que é a qualidade de vida. As pessoas estão buscando, muitas vezes, morar no interior, morar mais, não tão mais nas cidades, né? E isso faz com que você tenha que, de novo, fazer melhorias nas casas. Ou seja, é um setor que não tem como você acreditar que ele possa não ter sucesso, né? A reforma tributária vai facilitar muito a vida, principalmente das empresas, e eu acho que aí é que o marketing entra com um papel cada vez mais preponderante, né? Valorizar o eletricista, discutir novas aplicações para commodity do fio, né? Como é que isso pode ser feito, né? Através de lançamento de produtos, enfim, uma série de ações que são extremamente positivas, e é um mercado que não tem como errar, não existe. Quando está ruim, ele cresce 2%, quando está bom, ele cresce 8%. Cláudio, chegamos ao nosso final, mas para finalizar, que mensagem você deixaria para os profissionais do setor? Seja varejista, o engenheiro eletricista, o instalador, que mensagem você deixaria para eles? Olha, a mensagem mais importante é o seguinte: o choque elétrico mata. Tá? Eu não estou aqui falando de perspectiva, estou falando de realidade, números que são oficiais, né? Mortes constatadas por questões de imperícia da pessoa não buscar um conhecimento, né? Conhecimento é o que mais tem disponível hoje em dia. Celular com internet tem mais do que população no Brasil, né? Ou seja, a informação está disponível, né? Cursos, possibilidades de ter esse conhecimento de aplicação cada vez são maiores. Buscar esse conhecimento, entender que do outro lado está a sua família, do outro lado está o que vai fazer, mesmo que não morra, um problema sério que possa causar e impossibilidade de executar outro tipo de trabalho, enfim. Entender que este é um assunto sério, é um assunto que o impacta, né? Por outro lado, é um assunto que, bem trabalhado, com bastante profissionalismo, ele traz um resultado financeiro extremamente importante num país que tem hoje saiu o novo número, 212 milhões de habitantes, né, com 72 milhões de casos. Então, vocês vejam que tem mercado, né? Então, acho que é uma visão muito pragmática de que valorize o seu trabalho, né? Seja orgulhoso do trabalho que você faz, mas, ao mesmo tempo, procure se qualificar cada vez mais. Cláudio, muito obrigado pela sua presença. A gente conseguiu falar de muita coisa importante. Obrigado de verdade. Olha, agradeço sempre que for possível, né? Eu acho que são temas relevantes para esse público e principalmente para o trabalho que a Cobrecon vem fazendo e se disponibiliza a compartilhar esse tipo de conhecimento. Amigo eletricista, amiga eletricista, engenheiro eletricista, muito obrigado por assistir mais esse episódio do Resenha Elétrico, e em breve a gente está de volta. Um abraço!